Vamos rezar juntos com Jesus, sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, sua reflexão diária com a Palavra de Deus, nesta terça-feira, 8 de março de 2022, primeira semana da Quaresma. Estamos um tempo propício para a oração, conforme a Palavra de Deus hoje nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho, a Palavra de Deus hoje para nós é segundo São Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Queridos amigos, irmãos, vivendo este tempo quaresmal, nós ouvimos no primeiro dia da Quaresma, lá na quarta-feira de cinzas, que nós temos 3 grandes armas para vencer esta batalha, este deserto, como Jesus venceu no domingo passado, vencendo as tentações, vencendo o pecado. Essas 3 armas: a oração, o jejum e a caridade. Hoje nós ouvimos mais sobre a oração. Jesus ensinando os seus discípulos a rezar. E o que nós tiramos de ensinamento deste belíssimo ensino, desta belíssima oração? Primeiro, que não é a quantidade de palavras que fazem o coração de Deus ser tocado. Muitos rezavam orações longas, quilométricas, com força de palavras bonitas. Jesus diz: não querer impressionar. Deus não deixa se impressionar por ninguém. Deus não nos ouve pela força de muitas palavras, mas de palavras diretas, simples, que saem do coração. Por isso Jesus deu um exemplo, ensinou uma oração. Esta oração que nós rezamos todos os dias, até mais de uma vez por dia. A maneira que Jesus nos ensinou. Não existe só essa forma de oração, mas esse foi um exemplo que nós gostamos tanto. A igreja fiel à palavra de Deus gostou tanto dessa oração que nós decoramos, que nós rezamos. E é inclusive esta oração, a versão aqui de São Mateus, que hoje nós ouvimos, que foi adotada pela liturgia da igreja, até com as próprias mesmíssimas palavras. Não tem nenhuma diferença a versão de Mateus, porque Mateus é o evangelista da igreja. Então a igreja escolheu a versão dada por São Mateus para nós meditarmos hoje e sempre esta bonita oração, que começa com a própria palavra tão nova. Pela primeira vez, Deus permitiu, ou melhor, Jesus permitiu que alguém como nós chamássemos Deus de Pai. O judeu tinha tanto respeito que
eles nem pronunciavam o nome de Deus. E Jesus vem e diz: chame ele de Pai. Olha que diferença. Pai nosso. Jesus não foi egoísta a ponto de dizer meu Pai, Pai meu. Não, Pai nosso. A maneira mais direta de tocar o coração de Deus. Como uma criança que diz Abá, Pai. É assim que Jesus nos ensina a chamar nosso Deus, nosso amado Deus, de Pai. E depois vem aquilo que nós já conhecemos, os 7 pedidos, desta oração do Pai Nosso. E Jesus reforçou um no final, a questão do perdão. Às vezes rezamos a oração do Pai Nosso sem nem pensar no que estamos falando. Principalmente nessa parte, Jesus chamou a atenção: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós temos a capacidade de dar o perdão a quem nos tem ofendido? Parece que a medida é a mesma. Assim, perdoa, Pai, assim como nós perdoamos. Significa que, se a gente não perdoa, será que a gente vai ser perdoado? Deus sempre dá o perdão, mas existe a grande dificuldade da gente também dar o perdão. O perdão nunca será pleno se ele não for partilhado. O perdão de Deus para mim, para os meus pecados, para os seus pecados, acontece, mas ele não será pleno se nós também não perdoarmos. Perdão é para ser partilhado, como Deus, como Jesus partilhou seu Pai conosco ao dizer Pai Nosso. Tudo é numa dimensão comunitária, tudo é numa dimensão de perdão e de misericórdia. Assim, nós aproveitemos este tempo da Quaresma para pôr em dia a nossa relação com o próximo também. Se eu não perdoar meu irmão de coração, também não receberei todas as graças de um perdão divino. Quaresma não é tempo só de pedir perdão, mas de dar perdão. Que assim o Senhor nos ajude a recitar esta oração com aquilo que está dentro do nosso coração. Não agradar a Deus pela força das palavras, mas sim por uma oração que perpassa pela misericórdia e pelo perdão. Assim o Senhor nos ensina a rezar. Assim também nós rezemos para que as nossas faltas, os nossos pecados sejam perdoados. Pai, perdoa os meus pecados e eu também me comprometo a perdoar as faltas de meus irmãos. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe, nos ajude a evangelizar por meio deste instrumento, que é o sinal de esperança, pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, vivendo sempre a dinâmica do perdão. Deus te guarde e te abençoe hoje e sempre. Amém.